Olá, gente. Estamos aqui com mais um Zum Zum Zum, edição número 53. Hoje estamos trazendo aqui a Andréa Vegar, foi a fundadora, a criadora do DEPAN, Departamento de Proteção Animal. E o motivo de estar com ela aqui não outro que faz um ano que Guarulhos está sem hospital veterinário gratuito e público, né? Mais um favor do senhor prefeito Lucas Sanches, que acabou com isso. Andréa, bem-vinda ao Zum Zum Zum. Boa noite, né? E seja Obrigada. bem-vinda aí. Obrigada pelo convite, Zanon. É um prazer estar aqui. Vamos falar, né? Vamos esclarecer algumas dúvidas que a população tem, tanto em relação à proteção animal, quanto ao fechamento, né, permanente agora dos hospitais públicos veterinários de Guarulhos. Pois é. O Guti, quando venceu as eleições, ele era um cara defensor dos animais e fez um trabalho muito intenso com a causa animal. E uma das bandeiras dele era a implantação do Hospital Veterinário Público e Gratuito em Guarulhos, coisa que não tinha e era uma Uma reivindicação, reivindicação né? antiga. Mas antes disso, teve muita coisa. Para chegar no hospital, não é somente, vou criar o hospital e pronto, né? Do jeito que a atual administração faz, que acha que tudo é da água Da da noite noite para o para o dia, dia, e de não qualquer é, jeito. né? E foi criado o departamento. Conta um pouquinho aí sobre o Departamento de Proteção Animal, que foi uma grande conquista para cuidadores, para a população em geral, né? Que tem os. Conta aí rapidamente para a Bom, a gente. gente vai começar falando que o Guti, na verdade, era o presidente da Frente Parlamentar de Proteção Animal do município de Guarulhos. Perfeito. Então, ele já atendia os Como vereador, protetores né? como vereador, e ele já atendia os protetores e sempre soube de todas as demandas necessárias para que a gente tivesse no município de Guarulhos a proteção animal ativa. Que nós tínhamos um departamento de zoonoses que era muito diferente, até formalmente diferente do que é a proteção animal do município. Então, lá nos idos de 2016, nas promessas de campanha do Guti, estava a criação do Departamento de Proteção Animal, do efetivo processo para que houvessem castrações permanentes e obrigatórias no município, coisa que foi implantada junto com o DEPAN, e a questão da implantação dos hospitais veterinários públicos, que é o grande sonho de qualquer município que Perfeito. tem a proteção animal. Então, assim, que são todos, na verdade, mas é o grande sonho de todos os protetores em todos os municípios de São Paulo. E aí começamos o processo, em 2017 foi implantado o DEPAN e lá nós começamos com as leis. Por quê? Porque não adianta a gente fazer ações sem uma base, sem uma Com certeza. fundamentação legal, porque vai ficar tudo muito temerário. Começa de um jeito, muda a administração, muda a direção e tudo que foi feito vai por água abaixo. Com certeza. Por mais que nós tenhamos tentado deixar tudo estruturado, tudo fundamentado, com leis aprovadas, infelizmente em 2024, no final de 2024, felizmente pela questão da abertura, né, da inauguração das 2 unidades, do Hospital Veterinário Público, mas em 2025, com a eleição do atual prefeito, o que que aconteceu? A primeira providência dele foi fechar os hospitais veterinários sem efetivamente uma prova cabal que tinha alguma irregularidade nos Lógico. processos. A gente vai chegar lá, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Toda a administração, sendo continuidade ou não, né? Quando o ex-prefeito Guti assumiu, ele veio. Eram 16 anos de PT, a gente tinha, assim, não tinha nada de proteção animal na cidade. A gente tinha lá o centro de zoonoses lá em Bom Sucesso, que era um E o canil depósito. municipal que tinha outro, não era outro A gente objetivo. tinha, o pessoal morria de medo, né? Vinha a carrocinha, né? Eu lembro que aquela coisa da carrocinha que vinham pegar os animais para Infelizmente, sacrificá-los, isso né? era verdade, isso Era, aconteceu muito aqui no município de Guarulhos, como em outros era uma municípios coisa do Brasil, do né? Assim como a gente Brasil, tinha uma falta de lixões cultura. antigamente e os aterros sanitários substituídos, era a tal da carrocinha. E o Sim, cachorro capturado pela carrocinha era para matá-lo, né? Que infelizmente. tinha a lenda, né? O cachorro era tudo sabão, né? Não era bem uma lenda, era uma coisa realmente que acontecia, mas a gente não vai entrar no mérito dessa situação, porque graças à lei, estadual, a gente começou os municípios eram proibidos de sacrificar os animais, a gente sacrificava em último caso, né, assim, a proteção animal começou a tomar força, porque as pessoas entenderam que agora, na minha época não chamavam pet, a gente chama de pet, já faz menos tempo, mas um animal doméstico, que ele não serviria simplesmente para ficar do lado de fora de uma residência, muitas vezes acorrentado.
Muitas vezes sem contato com a família. Então foi se entendendo que é um animal que tem sentimento, é um animal que tem necessidades. Então, a partir desse momento, a proteção animal começa com o Instituto Nina Rosa. Para quem é da causa animal, vai saber do que eu estou falando. Daí a gente começa a ver o animal de uma forma diferente. E as políticas começam a ser pró-saúde animal, o Perfeito. bem-estar animal, né? Mas assim, vamos ser justos, isso começou já nas gestões do PT, já começaram a ter engatilhar, lá atrás tinha alguma coisa já na cidade, não foi assim Na verdade, tu assim, existia sim o canil municipal, que foi inaugurado em 2004 por uma determinação já do Ministério da perfeito, Saúde. Por qual motivo? Nós tínhamos a raiva, exato, nós tínhamos que a raiva afeta, na verdade, mais os caninos, e tínhamos a esporotricose, que é bem também bastante difundida, mas são zoonoses. O que é uma uhum, zoonose? É uma doença de um animal que é transmitida para o ser humano. certo, Então, o cuidado do Ministério da Saúde era justamente evitar que tivéssemos um grande número de animais, para que esses animais não tivessem surtos de doenças que fossem transmitidas para o ser humano. Você perfeito, entendeu a diferença? Então, o foco nunca foi o bem-estar animal, entendi, sim a proteção da saúde humana. entendi, Então é essa a diferença que existia. Então, antes a zoonoses fazia a castração, mas para evitar a proliferação das doenças que podiam afetar o ser humano. entendi. Nunca foi em pró da saúde animal. Então esse olhar mais para o animal, essa questão de defesa do animal mesmo, né, dessa que vinha com vocês implantaram, aí veio o DEPAN, aí vieram os castramóveis, né, Sim, que tudo daí, isso. assim, é uma coisa relativamente nova, porque a partir mesmo tendo muitos protetores, eles não tinham bases legais, a gente não tinha efetivamente nada da proteção animal. Aqui em Guarulhos existia sim o centro de zoonoses e o canil municipal, mas com foco diferente da proteção animal. Com o olhar do Guti, que foi mudado isso. Os protetores já tinham esse olhar, já faziam um trabalho excepcional, a frente de parlamentar já cuidava disso, já ouvia os protetores. Então o Guto sabia muito bem qual eram as dificuldades e o anseio dos protetores. E em 2017 foi começando, como eu já tinha dito, foi começando toda essa estruturação para chegar até agora, para chegar nos castras móveis. Foram sempre lutas, de uma união, o departamento formado por mim e por uma equipe maravilhosa que, assim, funcionários de carreira que, ó, se eu quero abraçar todo dia todos, porque eles foram fundamentais na estruturação do departamento. O departamento de proteção animal era vinculado à A Secretaria do Meio Secretaria do Meio Ambiente. Parece que Ambiente. agora mudou, né? Lá, ele tá lá, não, Na verdade, eu não sei bem, mas eu sei que agora virou uma é, subsecretaria, exato, exato, subsecretaria. entendeu? Mas, assim, como a gente tem bastante dificuldade em entender todo o processo que está acontecendo na atual gestão em relação à proteção animal, a gente sempre procura no Portal da Transparência, Diário Oficial, para entender qual é a sequência que, na reformulação da prefeitura, na reestruturação, o departamento virou uma subsecretaria. Sim, mas isso não refletiu em melhora nenhuma, né? Então, Pelo efetivamente, contrário, né? nós achávamos que, assim, por ser uma subsecretaria, você teria muito mais ações e, na verdade, a gente, olhando de fora, com muito cuidado no que eu estou falando, mas, assim, ouvindo muitos protetores que estão inseridos lá dentro, a gente vê um retrocesso muito grande no que o departamento estava fazendo e do que não está sendo feito até agora. Campanhas de castração que era Permanentes. eram permanentes por lei. Nós temos uma lei, que é o Código de Proteção Animal, criada pelo Departamento de Proteção Animal, obriga que as castrações sejam, efetivas e permanentes e assim, periodicamente, assim, não pode parar, era contínua. Então a gente tinha o programa, esgotamento bairro a bairro, onde os castras móveis ficavam no bairro até diminuir muito, Hum. radicalmente, o número de animais, não castrados. Então a gente só ia de lá quando o número já era Não, eu lembro que a gente bem. abria lá para fazer o cadastro, né? Abria, Sim, nós era uma tínhamos o cadastro. correria, todo mundo era online para facilitar, não sei o quê. Abria, já esgotava, porque havia uma demanda muito grande. Isso era Sempre constante. A gente teve. sempre estava com as campanhas e sempre havia isso. E agora eu tenho visto aí nas redes sociais, é tudo. Eu não vejo o Castramóvel trabalhando, eu vejo assim, ONGs.
prestando serviço para a prefeitura para fazer um serviço que a prefeitura teria, não é isso? Exatamente, a prefeitura tinha obrigação dela manter esse programa por lei, é o que eu falo, fundamentado em lei, mas os castras-móveis estão parados. Nós não conseguimos entender que tipo de contrato foi feito e por que é que a prefeitura não tem um contrato efetivo e utiliza os equipamentos que foram recebidos pelo município por emendas parlamentares. Então, assim, o município uma hora vai ter que explicar por que que equipamentos públicos estão sem utilização. E por que no novo edital de castração sugere que a empresa tem que ter obrigatoriamente, para operacionalizar no município, tem que ter um equipamento móvel de castração, Não, é uma que coisa é que não dá para entender. totalmente não dá para entender, porque se o equipamento tem: "Ah, o equipamento tá avariado, o equipamento tá desgastado". Óbvio, nós usamos muito. No período do governo Guti, foram mais de 70.000 castrações no município, utilizando efetivamente os equipamentos que vieram ao município para isso. Lógico. Então, obviamente, tem o desgaste, mas a manutenção tem que ser feita. Não, e a gente percebe, aí chegou, né, tinha os 2 hospitais veterinários públicos que era uma reivindicação, foi feito todo um processo para conseguir tê-los na cidade, demorou mais do que o ex-prefeito queria, tudo mais, e conseguiu inaugurar ainda em 2024. Beleza, 2, um no centro e outro nos Pimentas, 2 regiões distintas e tal. De repente, gera um processo, gera aí uma coisa, fecha. O Lucas Sanches fechou os 2 hospitais. Eu lembro muito bem, ele fez um vídeo ali no pasto com o cachorrinho no colo, e um outro que ainda tinha lá os cachorros do pasto lá, os nossos caramelos do Os pasto nossos que estavam caramelos. lá ainda, E que foram, todos castrados, diga-se de e passagem, todos foram todos exonerados. foram exonerados. No governo Guti, nós mantínhamos os animais lá, que a gente sempre brincava que lá era a casa deles. Aí ele faz esse vídeo dizendo que agora mudou tudo, que nós vamos melhorar, que ele não falou 60 dias, mas um comunicado à imprensa que saiu na semana falava que 60 dias iriam abrir 2 novos hospitais na cidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo mesmo valor que era gasto anteriormente, né? Como assim? Ah, estão gastando demais e nós vamos fazer milagre, né, com isso. Como se não houvesse Tribunal de Contas, se não houvesse nada que fosse irresponsável. Ele saiu com esse vídeo que comemorou um ano agora e nada foi feito. E eu falo assim, ó, como imprensa, eu questiono, cansei de questionar. E não tem resposta. Aí apareceram ônibus de organizações sociais aí pela cidade, tentando fazer um serviço, castramóveis, para fazer serviço de hospital veterinário. Um está na Praça Getúlio Vargas até hoje, você vê, passa por lá, tem meia dúzia de gato pingado, quando tem. Aí lá nos Pimentas a Arca assumiu uma parte, mas um contrato que nunca ficou claro, Nada, né, isso que eu tô nada falando, em ficou relação claro, não tem não nada tem claro em relação a transparência. A isso. gente pergunta, não tem O que resposta. as pessoas precisam entender é que o processo administrativo demora muito para acontecer. Então, os hospitais foram inaugurados em dezembro, porém, eles são provenientes de processos que começaram em 2023 na Secretaria do Meio Ambiente, Sim, quando o vice, o atual vice-prefeito o era secretário do atual Meio Ambiente. vice-prefeito, era o secretário do Meio Ambiente. Então, todo esse processo que hoje dizem que era irregular, começou na gestão do atual vice-prefeito. Essa coisa de que é irregular, e vamos ser bem claro, aí São 12 volumes de os processo. bajuladores do poder saíram falando aí, né, que a responsabilidade é do governo anterior, que foi feito tudo errado, não sei o quê. Ninguém prova nada. Ah, porque o Ministério Público. Gente, o Ministério Público existe para questionar. E assim, o Ministério Público atende denúncias, ele É, vai fazer a investigação e vai chegar em algum lugar, é que exato. não aconteceu. Por o Ministério Público foi acatado, sugeriu Você denúncia? entendeu? Não Assim, o teve. Ministério Público ele vai escutar qualquer pessoa, Qualquer, com exatamente. qualquer denúncia. Isso Exatamente. aí tem toda uma situação que você precisa provar, você Exatamente. precisa dar continuidade, porque a denúncia pode ser feita
por qualquer do povo. Exato. Aí, porque o Ministério Público. Não, o Ministério Público não chegou à conclusão de que havia irregularidade, não chegou a nada. E, inclusive, o secretário de Fazenda da gestão anterior que assinou o processo é o mesmo que está lá até hoje, O próprio o próprio secretário do Meio secretário. Ambiente, O- um o- o me- querido, mas o secretário do Meio Ambiente também está no governo, tá? Então, assim, não justifica. Então, os mal informados, o pessoal que não tem muito o que falar, vai para as redes sociais e fala qualquer coisa, e de forma irresponsável e paga por isso. Por isso que a gente sempre está aqui com. A gente fala aqui. eu acho que tem que. Tem que ser jornalismo. Você também é Eu sou jornalista, né? jornalista. Então tem que ser responsável. O que a gente fala tem consequência. Então não dá, adianta sair falando, a culpa é ela. Não, não tinha nada de irregular, não. Foi uma questão, foi um capricho pessoal do senhor prefeito Lucas Sanches, que decidiu, porque era uma conquista, uma realização do ex-prefeito, e ele parou. E o pior, não colocou nada no lugar. O mais triste para a proteção animal justamente é isso, né? Você parar um processo e fechar 2 hospitais que estavam atendendo ao para que foram contratados, eles estavam atendendo com muito valor, Não, porque só eram só elogio, só elogios. elogios. Nós que estamos à frente não mais, mas assim, que estamos próximos dos protetores, foi um ganho e, assim, elogiado por todos, porque o atendimento era de qualidade. Sim, Isso é claro para todos. Até as castrações eram feitas assim, o porquê dos castramóveis? O castramóvel ia na população mais carente. É a população que não tem como levar o seu pet, levar o seu animalzinho muito longe da sua casa sim, para qualquer tipo de cuidado. lógico. Então, assim, tudo isso foi atendido pelo governo Guti. Mas agora voltando, só para esclarecer um ponto que eu acho importantíssimo, é, quando o hospital foi inaugurado, ele é fruto de um processo Isso. que durou 2 anos e meio. Exato, foi muito Não bem. foi, você não pode substituir um processo de 12 volumes, para quem não entende, são 12 volumes de mais de 300 folhas, que gerou a inauguração do hospital, Com certeza. que gerou um processo licitatório lícito, que indicou a pessoa jurídica com maior capacidade e com documentação válida. Então, conclusão, em 60 dias, se você não usar o mesmo modelo, você tem que começar um processo licitatório todo novo. E em 60 dias ninguém consegue. Então, e tanto não conseguiu, passou um ano. E Não, e e a gente e te pergunta. digo Eu mais. questionei a comunicação da prefeitura e não tive resposta. Que pé que tá isso? Não tem resposta. Não tem resposta. Fica no vazio, como se a população não precisasse saber, e hoje como que faz? Eu tenho um animal, eu preciso de tratamento, o que que faz? Vai para o ônibus lá na praça? Tá tendo? Como é que faz? Mesmo porque, o próprio CRMV, para quem não entende, proíbe que o ônibus faça várias coisas. Então, Não pode ser atendido num ônibus várias situações, tanto que a gente tem ao longo deste ano várias reportagens de pessoas que bateram lá e não tiveram atendimento. porque não é autorizado. Então, conclusão de uso, se você não tiver uma coisa bastante estruturada, o que nós estávamos oferecendo? As castrações nos castrasmóveis, atendimentos clínicos nos hospitais, que é o que parece para qualquer leigo a coisa mais correta e coerente a ser feita Porque, na assim, proteção. que lá ainda no Pimentas eles pegaram a Arca, que é uma clínica conceituada, particular, né, que até pratica preços populares, e ela fez um puxadinho ali para atender, né, a demanda do hospital gratuito. Mas essa clínica, ela estava atendendo emergência somente. Quando precisava caminhar para tratamento, não tinha. Mas qual que é a lógica disso? Se Mas, você tem um contrato ativo e, válido, qual que é a lógica de você encerrar esse contrato licitado, contratar ou não, ou pedir favor por uma empresa privada? Qual que é a lógica disso? e outra, E que benefícios você realmente traz para a população? Qual é o interesse público disso? exatamente. Não Porque, houve? Se houve, prefeito, por favor, fala, e é as perguntas que a mostre. gente cansa Porque de nós fazer. precisamos saber, né, eu agora estou falando como protetora, deixando de lado todo o trabalho que foi desenvolvido pelo DEPAN, eu como protetora, qual é o caminho atual para eu ter um pet atendido publicamente? Qual que é o caminho? Não sei. A favor? Favores, quando eu tô falando, entrar numa fila? É, para ser o vereador tal, o vereador Y, o amiguinho do Exatamente, prefeito, o você braço direito do entendeu? prefeito fazer as acordinhas para Usar oferecer. sempre como campanha É, é.
porque justamente, eu acho assim, vou usar o termo burrice, que é um termo animal, mas é de uma insanidade o fechamento dos hospitais, porque o Lucas podia estar colhendo os frutos dos Com atendimentos certeza. e Gente, deixa tem que assim, entender que ele colhendo ganhou os o frutos. processo eleitoral, então, obviamente, o que que nós esperávamos? Que se desse continuidade, Com certeza, e ampliasse ampliasse, o e atendimento, colocasse as 24 horas. os 7 dias por semana e falasse Certo? assim: Nossa "Ah, eu tô". senhora, quer dizer, ninguém ia estar questionando aqui, nós estaríamos batendo palma. Lógico, porque que Ninguém nem estaria que contra pega isso. assim, ele se vangloria tanto dos gramadões, que ele não fez nenhum, que eram gramados sintéticos feitos pelo governo Guti, ele inaugurou 2, um terceiro da Sabesp, eu canso de falar isso, em 1 ano e meio não fez mais nenhum. Só que tem 20 que foram feitos pelo governo Guti, que hoje a população tá usufruindo. E hoje talvez dê crédito para vocês, porque mantém, tal, tal, então é isso que eu falo, a continuidade de um governo não é ficar batendo só porque o outro fez, vamos acabar com aquilo, tem que ser para frente. E realmente é isso. E a falta de transparência é uma vergonha isso, eu acho uma vergonha. Eu acho que assim, ó, qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento jurídico entende que, assim, teve um decreto que foi publicado que as entidades privadas poderiam oferecer castrações gratuitas para o município de Guarulhos, mas também não está muito claro. É isso. Quem é a empresa? Que interesse que ela tem? Isso que eu tô falando. Nós estamos aqui trabalhando um candidato a deputado à reeleição federal, está vindo oferecendo emendas para que se façam as castrações no município de Guarulhos. Enviou um ônibus, tem um processo, está acontecendo, ai, anunciam-se 10.000 castrações, Então, mas quem que tá dando? Por que isso que tá eu tô falando, dando? qual é qual que é, na verdade, né, vamos colocar a base de tudo. Quem está sendo atendido? Exatamente. Porque aí eu vou lá, Quem está pagando essa conta? Chegou direitinho? Assim, explica. hum, A população tem o direito de saber, porque, sabe, fica ex tudo muito obscuro, exatamente. que coloca em dúvida toda a ação do próprio Departez, né, Departamento de Proteção Animal do Porque município. se é real, o Guarulhos Web só bate. Não, a gente quer transparência, a gente quer mostrar tudo o que acontece. É aquela coisa, vai, o show lá do Secap, até hoje, já passaram 7 meses, 8 meses já do show, e até hoje ninguém falou o que aconteceu ali. E tá lá uma área totalmente abandonada, com máquinas de terceirizados lá, e eu canso de perguntar para a prefeitura, já fui até por transparência, portal de transparência, entrei com recursos mais e não tem resposta. Eles gastam laudas e laudas para responder que não vão responder. É tudo não resposta. É tudo no Sem contar escuro. que o crime ambiental cometido lá, Nem- sabe, a questão que lá nós tínhamos o afloramento de água com vida marinha, Exato. com vida biológica, que simplesmente foi soterrado. Foi soterrado. Tanto que na gestão passada, que a gente fazia parte, foi aventado de fazer lá um evento. Nunca foi feito nada lá. Eu acho que, assim, o Exato. engraçado é que aquela área, para quem mora no Secap, acho que vai ficar muito mais claro. Nem os prédios foram construídos naquela área. Exatamente. Então, conclusão, quem mora ali sabe que aquela área era uma área que não podia se fazer nada. Exatamente. Porque nós tínhamos, todos os prefeitos anteriores respeitaram demais a questão dos laudos, que falaram que lá era uma área Exatamente. de proteção ambiental, porque existia vida ali. Que aquela área é fantástica do ponto de vista Opa! logístico, todo Quem mundo que não então, quando a queria? gente foi fazer um show, falou: "Pô, ali é fantástico, vamos fazer ali?". Não, né. Sim, nós Até vamos o respeitar. esse prefeito que é de lá, foi um dos caras que falou: "Pô, não mexe com o Até a Secap ANA, né, que é a não". Agência Nacional de Águas, Ah, tudo isso, todo tudo mundo tem aí os laudos caras ali. fazem, passam por cima de tudo, vão no Supremo Tribunal Federal, até últimas consequências para fazer. Acontece, alaga, teve alagamento, teve série de problemas, e eles colocam lá uma força-tarefa incrível, caminhões das empreiteiras, tudo lá para resolver, né, e estão lá. E uma área abandonada que a CDHU passou para a prefeitura provisoriamente por 1 ano e meio, e está lá abandonado, não sabe. Perguntas: Que vão fazer com aquela área?" Não sei. Quanto gastou? Não sei. Nada foi. "Ah, não, não foi dinheiro público". Não foi dinheiro público uma ova, a gente sabe que foi dinheiro público. Na resposta para a justiça, eles falaram que É muito usaram o complicado. contrato. Não, se você pensar, é uma coisa, meu, bizarra. E aí
você vai, É surreal o que foi aí a gente acontecido. puxa para cá e causa animal, hospital veterinário, aí fica um ano sem atendimento, que inaugure amanhã, que faz assim, não, nós vamos abrir 2. Aí falaram que ia ser lá no Jardim City, né? Não, então vamos falar um pouquinho do Jardim City. E Jardim City também foi um processo licitatório que determinava que uma empresa privada poderia explorar economicamente uma área pública, tudo isso no processo licitatório, tá? A partir do momento que a contrapartida para Guarulhos suprisse o possível aluguel do espaço. Foi reformado, foi lá inaugurado a primeira escola municipal voltada para a proteção animal, onde eram oferecidos cursos de banho e tosa, de adestramento, nossa, um trabalho de super bonito feito lá, gente. Eu fui lá com várias isso que eu tô vezes. falando, com bolsas de estudo para a população carente. Então, assim, vários cursos formados, né, pessoas eram formadas lá. Operacionalizou por 4 anos, tem mais 2 anos ativos, né, que eles deveria ter sido feito um processo licitatório em 27, simplesmente foram lá, pediram o prédio para a empresa devolveu, porque não tinha o que se fazer, porque Faca começaram no pescoço. é, Ela não vai lá bem falar isso. isso, mas eu vou falar. Foram ameaçados, tiveram todas uma situação muito ruim, acabaram que deixaram o local. E qual que era a história? Que eles iriam usar aqueles é um centro educacional lá. Tá, Tanto que o cuidado do governo Guti já foi simplesmente, desde a da base. Por se tratar um centro educacional, nós esperávamos o quê? Que fosse uma escola. exatamente. Só que daí essa escola foi direcionada para a proteção animal, para o bem-estar animal. Então lá em um momento existiam o quê? Os serviços, atendimentos clínicos, básicos para a população carente, com baixíssimo preço, quem conheceu sabe. Retiraram a empresa de lá dentro da validade do processo licitatório para começar a construção do futuro hospital veterinário, que seria o que colocaria no lugar do que foi fechado por eles em abril do ano passado. Certo. Daí o que que aconteceu? Simplesmente está lá parado, a empresa devolveu, eles começaram a mexer lá, também não se sabe com qual documentação, Mais um enrosco. mais uma coisa que mais um serviço que a população ficou sem. Quer dizer, Então, formados, lá nós temos hoje formado auxiliar de veterinária, que todo mundo sabe, e o auxiliar de veterinária e o tosador são colocações. Você tem o curso profissionalizante, como era oferecido lá pela Prefeitura de Guarulhos, você tem emprego a qualquer hora, você em passa em frente, qualquer lugar, tem pet porque shop em toda esquina, né? Em é um todo pet shop gargalo. tem lá, precisa-se tosador. Tosador é um gargalo muito grande. E é assim, Impressionante. como a preocupação era realmente atender todo o fato da proteção animal, aquilo era excelente, as pessoas saíam de lá empregadas. Verdade. Não, é uma coisa assim E absurda. simplesmente acabou, não tem nada que substitua, a população no seu grande na sua grande maioria não tem conhecimento disso, e infelizmente é mais um serviço que parou de acontecer sem motivo aparente. Não, gente, eu Porque lá não tinha dinheiro público, era um espaço público que foi devidamente ofertado em parceria com uma empresa privada, para que a população fosse beneficiada. não, eu falo assim, a gente trouxe aqui há uns 2, 3 meses atrás o pessoal lá das crianças especiais que o Lucas deixou sem atendimento nas escolas, né? Aí fez lá, vou contratar, não sei o quê. E a gente chegou à conclusão que o Lucas não gosta de criança. Ah, animal, ele não gosta de animal. Os caramelos do pasto foram exonerados, foram expulsos de lá. Os cachorros eram dóceis ali. Eu lembro que tinha um vermelhinho ali que era ranzinza Era o caramelinho, e ele baixinho. não, se ele não gostava de alguém, ele pegava. Eu acho Mas que, isso que eu tô falando, eu eu acho acho que que ele ele andou pegou pegando, alguém. acho que ele andou Ele pegou quem pegando não devia. algumas pessoas ali. É, e ele, Mas quem cachorro conhece um sabe. pouco de Guarulhos, quem conhece um pouco da proteção animal sabe que quando um cachorro não gosta, você tem que ficar de olho E eles em foram, quem ele eles não foram gosta. convidados a se retirar de lá. Não sei para onde eles foram. Eram vários cachorros, Infelizmente, né. foram embora de lá do passo, né? Então, não gosta de criança, não gosta de animal. Hoje ele tava com uma bola, acho que ele gosta de bola, né? Que tava lá jogando bola para famar, né? O Lucas, chamando lá o videozinho, gosta de fazer vídeo, deve gostar de bola, porque
É só isso, que é impressionante, cara. Nós estamos aqui 1 ano e meio de governo, o que que eles fizeram? Acabaram com o hospital, grandes obras, acabou com o hospital, acabou com o Secap, criou enchente no Secap. Nós estamos vindo aí um El Ninho vindo. O que que a cidade está se preparando para isso? Para se preparar para as tempestades que estão vindo pela É, frente, pelas mudanças climáticas. O que que estamos preparando? o que a gente vê é que Guarulhos tem que ser levado mais a sério, né? O que Nossa. não está sendo feito. O Baquirivu, porque era obra do governo passado, fizeram uma invencionice tremenda que o Ministério Público sepultou, acabou com a história que não tinha irregularidade, e as obras da Passo Tartaruga. Mas as obras Passo Tartaruga não é do governo passado, são agora. As obras do Baquirivu estão Passo Tartaruga agora, com dinheiro da CAF liberado, com dinheiro em caixa, e não acontece. Aí ele vem, tá lá fazendo o viaduto novo, o viaduto do Secap. A gente quer que aconteça. Nós, como guarulhenses, nós Lógico, queremos que obras, aconteça. muito legal que São tem obras, obras, a gente tá? quer que aconteça, Que- mas efetivamente a população também quer entender como está acontecendo, que é exatamente, direito. com certeza. É direito da população entender o que está acontecendo no município que ela mora, no município que ela paga emprego, que ela paga impostos. Então a gente aqui vem hoje aqui, um ano depois que os hospitais fecharam. E você continua na causa animal, você tá, Sim, né, como que esse pessoal, os cuidadores, que a gente fala assim, eu tenho meu cachorrinho, vou lá, cuido dele, tá, tenho o planinho de saúde dele e tal. Mas as pessoas que não podem pagar, como que essas pessoas estão se virando hoje? Os cuidadores, que tem gente que tem aí 10, 15, 50 sim, animais, no município nós que temos as recolhem, protetoras, nós que esse pessoal está temos. se virando? Eles dependiam muito do serviço público. Sim, e ainda dependem, né? Porque até nós tínhamos foi um decreto do governo Guti que atendiam as protetoras cadastradas. Até isso não existe mais. Nós tínhamos 26 protetoras cadastradas de reconhecido trabalho efetivo na causa animal, que tinham animais comunitários que eram atendidos por elas, com ajuda, o Depan ajudava essas pessoas com ração, com castração, elas tinham um sistema de agendamento diferente do munícipe comum, porque elas precisavam de mais auxílio pela quantidade de animais que elas cuidavam. Então, hoje, o que que a gente vê? Essas protetoras abandonadas tendo que implorar por um serviço que deveria ser oferecido gratuitamente e periodicamente, teria que ser uma coisa contínua, não pode ser pontual, como está sendo feito agora. E então, o que que a gente escuta muito? O declínio na proteção animal. E assim, a gente não está enxergando uma luz efetiva no fundo do túnel que efetive num trabalho direcionado para essas pessoas, que dedicam grande parte da sua vida a defender quem não tem voz, que são os animais de rua, que são os que mais necessitam. Porque se você tem o seu animalzinho hoje, você sabe quanto está custando 1 quilo de ração, você sabe quanto está custando um vermífugo, uma V10, você sabe que não é fácil. Agora, geralmente, uma casa de uma pessoa tem 3, 4 animais, que é o básico, que é a pessoa que tem os seus animaizinhos de estimação. Agora, um protetor chega a ter 100 animais Sem sob os animais. cuidados delas. Então, conclusão: "Ah, mas isso é acumulador". Às vezes não. Às vezes é uma pessoa que tem um coração maior do que ela mesma, que não pode ver um animal abandonado. Agora você vai julgar uma pessoa dessa? Aí Não. os caras chegam, chute na porta e colocam ele como criminoso, Você né? está entendendo? Assim, o que que a gente está vendo? Até essas atuações que para mim é mais uma falta de conhecimento de como é a vida de um protetor. Sim, sim. Chega estourando, ah, porque você está criando animal. Eu não estou falando aqui de canil clandestino, que é o Certo. feito para venda de animal. Isso, obviamente, eu sou totalmente contra. Eu, nossa, eu desejo bastante coisa ruim para uma pessoa que explora um animal. Mas aquele Enfim. animalzinho que nasce dessa coisa também, ele é uma vida, né? Hã? E o animalzinho que É que nasce a gente ali? pensa na matriz, né, a gente Não, pensa no é. sofrimento da mamãe até gerar um Não, animalzinho bonitinho que você vê no pet shop, vai lá e paga 5.000, é, mas não vê o que está por trás. Isso aí exato. eu sou totalmente contra. Agora na questão do protetor, o protetor é um acumulador, alguém perguntou por que que ele se tornou um acumulador? Verdade. Essa pessoa merece ser presa? Ou você acha que, assim, uma dona de casa sabe que às vezes ela acorda e o dia fica curto, ela tem tempo de lavar o quintal toda hora? Não, Então, exatamente. assim, você ir nos pontos fracos de um protetor é uma canalice Não, eu vejo isso. do tamanho de um bonde.
Não, Porque é uma pessoa que ela se anula para cuidar dos animais que ela brigou. Eu não estou falando, não estou levando mérito se ela se ela deveria ou não fazer. Nós estamos falando de uma situação que existe e que a gente tem que tentar ajudar. E não querer prender essa pessoa, não chutar um canil e levar o animal que ela está cuidando com carinho, com dificuldade, sim, deixando passar fome, sim. Muitas vezes não por vontade dela, exatamente. porque é uma questão financeira, Não, mesmo. e chega mais um animalzinho, vai chegando mais um, mais um, mais um, e ela vai O pegando. protetor, assim, eu falo por mim, nós temos bastante dificuldade de ver um animal em sofrimento e não tentar fazer nada. Com certeza. É uma questão emocional que nós nos cobramos muito, eu deveria ter feito mais. Eu não vou, para quem não é protetor não vai entender o que eu estou falando. Não, isso aí, eu entendo isso aí. Enfim, Eu até então, puxei isso aí porque a gente vê, às vezes, assim, esses programas policialescos aí, chutando sendo porta assim aqui. utilizados de Ai, uma estavam forma explorando. Isso é triste, cara. Então, é como muito jornalista, a gente triste, gente. sempre tem um pé atrás quando vem essas notícias, porque não é Teve bem uma assim. protetora daqui de Guarulhos que ela foi, teve a casa invadida e é uma senhora que assim, se ela cometeu maus tratos, foi sem nenhuma intenção. Foi por desespero, por não ter efetivamente quem ajudasse. Porque neste caso quem deveria ter ajudado era o governo. Sim, Era a prefeitura de Guarulhos, porque o canil não, é um abrigo dela, ela não tem canil, porque ela não explora nada, ela simplesmente tira o animal da rua, tenta dar qualquer tipo de vida melhor do que aquele estava tendo na rua, é só isso. exatamente. Ela quer que ele não tome chuva e ela quer que ele tenha pelo menos água e alguma ração. Então, dá para entender onde como a coisa, tudo tem a ver. Então, o Departamento de Proteção Animal que não protege, o Hospital Veterinário que não tem mais, e aí recai no pobre do protetor que se vê na sua casa, sua propriedade, acumulando, Invadida, acumulando, e vem invadido. Ah, e aí vem lá o cara e chuta a porta e fala e faz, sei o quê, como se a culpa fosse dele. No verdade, a culpa é do gestor, é do prefeito, é de quem não está fazendo a sua parte, do cara que é secretário do meio ambiente que e se você pisou. pegar não, e se você analisar o passo a passo, quanto menos animais você tiver numa cidade, quanto menos animal em via pública você tiver, menos gasto você tem no futuro. Uhum. Então a castração sempre foi o maior objetivo de qualquer protetor. Não é que a gente quer exterminar os caramelos, não é nada disso, mas a gente quer diminuir o número É de o animais controle. abandonados, Sim, com certeza. entendeu? Porque isso só traz benefícios para a população. Quanto menos animal, E mais todos fácil cuidar. eram chipados, né? Tudo, Sim, só tinha. por lei também. Nós castramos, microchipamos, fazemos todo o levantamento desse animal e ele é devolvido para o tutor. Você lembra, assim, às vezes, quantos passaram pelo departamento nesse tempo que vocês ficaram à frente? Bom, Quantos? castrados, quase 70.000. Quase 70.000. Quase 70.000 animais castrados entre cães e gatos. Microchipagem, Micros, todos. todos. A 70 partir mil, do mas. momento. Então, no contrato novo de castração, as zoonoses no governo anterior tinham um contrato de castração, mas o que eu falei, as castrações eram feitas lá no Centro de Controle de Zoonoses, lá no Bom Sucesso. Sim, Agora, você imagina o tamanho de Guarulhos. Que protetor conseguiria sair do Munhoz para ir até o Bom Sucesso? Sendo que o animal não podia entrar num ônibus, o animal, muitos dos. Agora existe Uber, mas nós estamos falando de uma época que o táxi, que era o maior aliado dessas protetoras, que também não aceitava. sim. Mas o Uber também muitos não vão Ah, mas aceitar. agora a gente tem o Uber Pet, daí tal, a gente arrumou. Dá um jeitinho. A vida só por si só foi resolvendo algumas coisas. Mas aí então, como a gente entendia que realmente não era o suficiente, o Depan veio para isso. Então, nossa primeira preocupação, vamos conseguir os castras-móveis. Perfeito. Nós viemos de um governo que deixou as contas de Guarulhos mais que vermelho, mais que no Sim. vermelho. Imagina se pet era prioridade. Isso que Nenhuma. eu tô Se as falando. pessoas não Você eram. imagina lá em 2017, pegando um governo que nós não tínhamos vassoura nas secretarias. Sim, Então, assim, pensar em direcionar a verba para nós tínhamos problemas nos hospitais, todos sabem, todos sim. lembram. Como que a gente ia direcionar a verba para proteção animal? Foi uma luta grande, por isso Foi que eu criado um falo, fundo, né? não, nós utilizávamos o fundo do meio ambiente, como Perfeito. nós estávamos no meio ambiente.
Até a questão da criação do Fundo de Proteção Animal é uma coisa que a gente tem que rever, mas enfim, chegando no que interessa, nós castramos quase 70.000 animais, o castramóvel foi um sucesso em todo o bairro que nós íamos, até a questão da facilitação mesmo, que todo mundo fala assim: "Ah, eu entro sexta-feira 9h01 e já não existe mais vagas". Não é bem assim, é que assim, é toda uma estrutura que Sim. não cabe agora, não daria nem tempo da gente ficar explicando. Mas efetivamente os castras móveis foi, acho que a melhor coisa que aconteceu no município de Guarulhos. Não, e é verdade. E Guarulhos começou a se tornar referência. E vinha gente fora aqui para Sempre, ver a como nossa lei funcionava por isso que eu tô falando, a tudo. nossa lei e o nosso, processo de compra dos castras-móveis serviram outros municípios. É, Nós tivemos visita do secretário de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, para para conhecer. entender, para implantar no município dele. O Pois é. DEPAN, ele foi laureado com reconhecimento dos municípios de Lorena, São Vicente. Quer dizer, por quê? Porque nós estávamos oferecendo um trabalho que era inédito no E município, referência no Brasil. no Brasil. Então, assim, hoje também tá cheio de gente de fora vindo para Guarulhos, né? Para Ah, tirar, engraçado, para né? dar Que agora ficou castração em troca de fácil, voto, né? né? É o Agora ficou tanto de fácil. cuidador que tem aqui que nós nunca vimos, nunca mais vamos ver, né? Ah, Nunca é não, é que eles vêm verdade. para cá, traz um ano oferecendo, a troco de quê? De voto, de enganação, como tem muito por aí. É isso que tem. Os caras vêm de fora, se são os protetores, mas e aqui? Não tem, cara, não tem aí, tirando alguns protetores aí que você sabe que fazem um trabalho sério, que sempre defenderam os animais, né? A gente destaca-se aqui o vereador Geleia, que usa a imagem de um cão como a bandeira dele, que é o cara que defende. O ex-prefeito Guti, que faz um trabalho com isso, não é eleitoral, ele já tinha isso, como você falou, quando era vereador, era presidente da Comissão de Defesa Animal, e tem história, cuidou, não é uma coisa de conveniência, é isso que eu tô falando. Os caras vêm de fora, conveniência, né? Sim. Tudo bonitinho, livezinha, videozinho pra rede, enganando as pessoas. Eu falo, a tua palavra foi bastante bem colocada, a enganação que estão fazendo na proteção animal. Porque, efetivamente, quem deveria ser protegido não está sendo, que é Aí, o animal que realmente precisa, que é o animal sem CPF, que a gente fala. O município tem que olhar para esse animalzinho sem CPF e dar o cuidado, não jogar um serviço que é do município nas costas de um protetor, que é o que está acontecendo. pois é. O protetor tem que dar lá os seus pulos, dar o seu jeito para capturar o animal, conseguir uma vaga para castrar ou ser atendido na clínica privada. Olha, Mas e aí, cadê o serviço da então, secretaria? não vamos pensar que a coisa foi tão maquiavélica que foi pensada para isso, que eu acho que nem cabeça para isso eles têm. Mas ao fechar o hospital veterinário ou a matar o serviço de castração, você abre espaço para os aventureiros de fora virem aqui e trocar uma castração por voto, um atendimento por voto. Sim, e a Então, é, população sem então, ser olha, avisada. não vou falar que eles fizeram isso de caso pensado, porque eu acho que não sei, viu? Não consegue ter inteligência para isso. Mas a impressão que dá é essa, que os caras acabam para abrir espaço para os favores em troca de voto. Não é possível. Infelizmente, olhando daqui, se ninguém mostrar realmente o que está acontecendo no portal de transparência, a Olha, impressão que nós temos é essa. gente, o que eu Para tô quem conhece um pouco da causa animal, venha e sabe. responda, transparência. Mostre o que está acontecendo. Por quê? Por que que não deu para abrir em 60 dias? Porque a gente sabia que não ia abrir em 60 dias. Como falou, o processo. E por que fechou? Né? Você tinha uma empresa idônea, prestando um serviço de qualidade, Com um 5 dias por processo semana, tudo acompanhado, assim, acompanhado. vamos lá, o processo não é do Guti, Não, o processo ele é formalizado com outras secretarias, fora a Secretaria do Meio Ambiente, onde funcionários de carreira assinam. Não é uma coisa que a gente sai escrevendo num papel de pão, não. é um documento. Então, conclusão, qual é a irregularidade? Pois é, aí você é obrigado Mostra, a assistir nas redes mostra, sociais. aponte quem são as pessoas que fizeram parte do É. processo, fale quem são os funcionários de carreira, comissionados que seja, Ao, aponte quem foi a assinatura, de quem foi a irregularidade, aonde que está irregular. o Ministério Aí você é obrigado a ver influenciador digital aí amando,
vindo a fazer vídeo nas redes sociais vendendo mentira, porque porque o Ministério Público apontou uma série de irregularidades. Quais, cara pálida? Que irregularidade? Onde foi? E Cadê o por que processo? não foi sanado? Exato. E aí o governo nunca. Simples, eu não estou falando que nós não possamos errar, todo mundo tá apto a erro, mas é que assim, dentro daquele processo tinha tanta gente envolvida, tantas outras secretarias envolvidas que fica difícil a gente Isso é achar governo que hoje. todo mundo errou, e que todo mundo errou. Então olha, a gente achou ali um erro, vamos tentar solucionar. Nós temos funcionários com capacidade esplêndida. Mas é isso que eu falo. Chame-os, faça E, consertar o que estava errado. e quem está pagando por isso? Os animais sem atendimento, os cuidadores, os protetores que não têm para onde levar seus cãezinhos, seus gatinhos, seus pets. Agora, a última coisa que devia ter sido feita era fechar. Com certeza. É Nós o- tínhamos muitas outras soluções, muitas outras saídas que não prejudicasse os animais e o protetor. Você percebe, André, que a gente está falando A aqui do setor. última dos escolhas, nós começamos de trás para frente. Ó, nós estamos em julho, vamos começar o segundo semestre e tem criança sem uniforme escolar no segundo ano. Pelo segundo ano. Ano passado não teve Sim, uniforme escolar com a desculpa que tinha irregularidade. Até hoje não foi apontado e não veio à tona. Aí veio para o segundo ano no primeiro dia de aula. Estamos indo para o primeiro dia de aula do segundo semestre e ainda tem. Ninguém recebeu mochila nessa cidade. Então, é feito de qualquer jeito, né? Uniforme escolar. Aí pararam, decidiram que o atendimento às crianças especiais estava tudo errado. Tudo errado. Todas as conquistas das crianças especiais, das mães atípicas, estava tudo errado. Cortaram. mas cadê a solução? Aí não tinha solução. Aí depois que todo mundo gritou, veio lá, vamos lá contratar. Até agora não contratou, até agora não tem solução. Vamos Isso é começar, muito fácil, né? né? Você sair apontando os dedos por aí, eu vou apontar o dedo, mas que garantia? Lembra que aquela máxima? Quando você aponta um, tem três apontando para você. Aí, Então dá a solução. exato. Então, Deixa a população enxergar os erros, se é que existiam. Deixa pois é, enxergar, faz melhor, com não é? certeza. Não é bem aquela coisa? Quer provar o erro do outro? Faz você melhor. Então, já tem 1 ano e meio de governo, indo para 2 anos, metade do governo está indo embora e nada acontece. O que acontecia está deixando de existir. O atendimento na saúde está ruim, Hospital Pimentas. A OS que está lá não presta, que não sei o quê, que estava lá, contrataram outra, resolveu, já está lá, 60, 90 dias nova OS no Hospital Pimentas e os problemas são os Nos mesmos. mesmos. Sabe? Porque é um problema quase insolúvel a saúde pública, é um problema quase insolúvel. Então não adianta apontar o dedo lá. Os médicos que o Guti mandou embora, que não contratou, não sei o quê. Cadê? Não contratou médico. Até hoje, continua sem. E eu falo aqui, desde o primeiro Zum Zum Zum, que essa questão dos médicos não tem mão de obra. Não adianta. Mas Ah, isso não é Brasil, não é Guarulhos, não não, é São Paulo, é o mundo. E aí a UPA, então, Todo mundo está com deficiência de médicos, a de UPA lá mão do de obra Clima, do especializada. lado da prefeitura, e Lucas não pode falar que não sabe porque tá do seu lado, tá pronta lá. Você passa lá, tem 1 ou 2 meses que você não vê mais obra. Tá pronta. Por que não abre? Cadê a mão de obra? Então, Então, quer dizer, quem fez foi dá um a jeito. iniciativa privada que fez ali, construiu, dá pronto. E cadê a mão de obra? Então, abre, né? Eles não têm capacidade de abrir a via ali do lado do em frente ao Bosque Maia, que tá pronta, ó. Mó tempo que tinha um poste lá, agora a EDP tirou o poste. Qual é a desculpa para não abrir aquilo? Mas assim, o que deixa a gente muito triste, eu converso com muitas pessoas, o que deixa a gente muito triste é ver que o Departamento de Proteção Animal não obedece o próprio Código de Proteção Animal do Guarulhos, que foi uma lei, gente, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Guarulhos. Todos os vereadores votaram a favor do Código de Proteção Animal, que hoje o próprio governo Não é. não faz a lei ser cumprida. Pois é, gente, Quando se ventila por aí questão de vereadores, questão de voltar à vaquejada, gente, quer tamanho retrocesso. e Isso é eu proibido no ma município de mas Guarulhos. você sabe qual que é o grande sonho de consumo dos caras, Sim, né? O que que a é gente a área do conhece. Secap A vai gente virar, né? sabe, né, que a O ideia é trazer um rodeio para Vai cá. ter um rodeio no Secap. Quer Os caras dizer, passam por gente, cima de tudo e de todos, com emendas parlamentares que tá vindo à tona aí, que patrocina show pelo interior, né? Também tá você vindo. entendeu? Então, assim, é um alerta. Isso vai acontecer, mas existe lei que proíbe. Eles vão declinar de uma lei sem conhecimento do que gera no animal, justamente pensando só no lucro.
Pão e circo. Não, infelizmente. Só que assim, o que a gente espera de um gestor? Que ele pondere, né? Exato. Não é atender só o interesse de um ou outro, ele está à frente de um município de 1.400.000 Gente, habitantes. olha, é uma E a gente tem muita tristeza em perceber que os dirigentes atuais, eles não leem as leis, eles não cumprem as leis do exatamente. município. Mas se for para fazer um videozinho, tô lá. É, André, a infelizmente. gente já tá estourando aqui nosso horário, tá, a gente, infelizmente, né, o motivo dessa vinda aqui é um ano sem hospital veterinário, né, em Guarulhos, público, gratuito, uma coisa, uma conquista, que eu falo que é uma conquista sua, né, dentro do governo Guti, Nossa, porque foi uma questão assim de alguém da proteção animal que estava lá dentro, que brigou para fazer, para conseguir, tá? Você esteve lá, saiu, voltou, né, e encerrou o processo, eu e voltei com polícia, isso ninguém fala, né? Eu voltei com a polícia por defender o certo dentro do processo. e aí, Para porque quem sabe o que eu estou falando vai entender. porque assim, dentro do governo há erros e acertos. Se houve erros, corrige-se e leva para os acertos. E a abertura dos hospitais foi um grande acerto da gestão passada. E foi tão grande o acerto que o atual prefeito teve que sepultar isso porque era conquista lá. E é uma burrice tão grande, uma insanidade tão grande. Infelizmente, é isso. André, suas considerações finais aí, por estar aqui presente mais vezes, você sempre está convidado a estar aqui com a gente. Foi a primeira vez que você está vindo aqui. Eu estou aqui em 53 edições do Zum Zum Zum, mesma linha, crítica, porque Mas poucos é uma crítica fazem. construtiva, Sim, né? Eu eu quero agradeço demais. Guarulhos melhor. Nós somos guarulhenses, gente. Nós moramos aqui, a gente luta sempre. A gente coloca o nosso nome sempre à vista, a gente coloca da cara para bater, porque nós somos guarulhenses e queremos uma Guarulhos sempre em crescimento, uma Guarulhos melhor todos os dias. Com certeza. E assim, a causa animal efetivamente é o ponto, né, o ponto que me dói mais, justamente pelo trabalho que foi desempenhado e por ter ido tudo por água abaixo, sem nenhum critério, simplesmente por um capricho político. É isso mesmo, capricho E político. infelizmente a população é que sofre, os animais sofrem, o número de abandonos aumentou, o número de animais em via pública no município de Guarulhos triplicou. E conclusão, sem nada, sem nenhuma expectativa de melhorar. Isso que é mais triste. É o mais triste a gente não enxergar quando que vai ser inaugurado, se vai ser inaugurado, quais são os serviços que o DEPAN está oferecendo efetivamente, né? Assim, cadê as feiras de adoção? Cadê o trabalho que era efetivo? Cadê? Não tem. De vez em quando eles anunciam aí, feirinha ali, mas Mas não é, não é contínuo. A gente não, é teve o pet isso. delivery, a gente tinha o pet truck, a gente tinha tantos programas que agora poderiam estar já em funcionamento, Com mas certeza. assim, morreram assim na passagem de 24 para 25. Foi esperado um cara que mandou exonerar os caramelos do passo, né? Não Né, tava não, não, esperando isso. isso gente, a gente precisava até fazer, né, quem conhecia os caramelos podia até fazer uma pergunta oficial, Não, onde foram não parar? respondem nada, não respondem nada. Onde foram Simplesmente, parar cara. cães saudáveis, amados, cuidados, castrados, microchipados, saíram de lá por qual motivo? Pegou quem não devia. Né, se nós tínhamos exatamente, nós estimulamos todas as como que a gente fala? Todos os prédios públicos a ter os animaizinhos comunitários, Pois é. né, todos. A Secretaria de Educação tinha um caramelo, a gente tem um caramelo na guarda, e os do pasto foram tirados. É uma pena. Gente, vamos chegando ao final de mais um Zum Zum. A gente agradece demais sua presença aqui, né? Como eu já falei, sempre está convidada a estar presente com a Muito, gente. muito Vamos obrigada, foi discutir um causa prazer. animal e melhoria para Guarulhos, tá? Toda quarta-feira, minha coluna Conectado no Guarulhos Web, trazendo aí os bastidores da política da cidade, abordando questões que as pessoas não gostam muito, e aqui que a gente sempre fala, né? Guarulhos Web, veículo de independente que está sempre mostrando a cidade como ela é de verdade, sem aquela maquiagem, sem aquele agradozinho que os veículos aí passaram a adotar uma linha editorial governista total, sem questionar nada. Então, quem deu sobre o fechamento do hospital veterinário? Dois ou três somente, que são os veículos de comunicação de verdade. O resto, é aquilo. Infelizmente. Gente, semana que vem nós estamos aí de volta com mais um Zum Zum Zum. Espero você aqui.